CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia, bom início de semana. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Felipe Pereira também, tudo jóia? Muito Tudo bom certo, dia. Bruno. Gente, acompanhando aí os destaques do fim de semana em relação ao Enem, né? Teve o Provão Paulista na última semana e mais ações aí previstas para esta segunda, inclusive, né? O governador Tarcísio de Freitas acompanha no período da tarde o leilão do segundo lote daquela parceria público-privada de novas escolas. E já gerou polêmica no primeiro leilão, né? Porque tem aí muitos educadores contra essa iniciativa, né? É um investimento para a construção de novas unidades em diversos municípios do estado para garantir vagas para ensino fundamental, ensino médio, mas há divergências. Queria que você pontuasse para a gente, Bruno. Desculpa te interromper, Bruno. Tanto que teve uma liminar, chegou-se a dar uma liminar suspendendo o primeiro pregão e na sexta-feira essa liminar foi derrubada. Teve a liminar já foi derrubada, vai entrar nessa lógica de judicialização, algo parecido que a gente viu com o processo da Sabesp como um todo, né? Uhum. E particularmente, gente, tendo a achar que não vai virar nada, né, no final das contas, em termos judiciais, pelo menos. Agora, eu acho que tem um ponto que é importante de ser debatido. Por que tem gerado tanta discussão? Por que tem gerado tanta polêmica, né? Sobretudo porque toca numa área que é uma área muito sensível e que há uma preocupação de muitos dos educadores, principalmente, daqueles que estão no fronte da educação, de que a PPP, ela comece, é aquela história, você sempre sabe quando começa o processo, mas você não sabe o que ele vai desencadear. Que vamos explicar aqui para o nosso querido ouvinte, né? De acordo com o projeto, essa PPP, ela tem o objetivo de permitir a construção de novas unidades escolares e, posteriormente, a administração dessas escolas como um todo por parte da empresa, enfim, do consórcio que saiu vencedor nesse leilão que foi feito. O nível de investimento para muitos é um investimento relativamente baixo, porque a justificativa é de que para manter isso depois o custo ele é muito mais elevado. O governo, na sua parte, diz que não vai influenciar em absolutamente nada em termos do ensino, de contratação de educadores e etc., porque não se trata de uma privatização da educação, mas seria justamente uma parceria para que essas empresas possam, de alguma forma, ter maior liberdade para fazer a construção, a administração e garantir. Os professores estão justamente discutindo o quê? Olha, não existe projeto pedagógico que seja apartado da própria administração, da coordenação, enfim, do desenvolvimento das atividades da escola como um todo, porque a escola ela é um microcosmos por si só, né? Ela funciona ali de modo integrado. E eles estão vendo nisso um processo possível de precarização no que diz respeito a novas contratações, sobretudo de servidores, para poderem atuar também no âmbito dessas escolas. Então, assim, eu vejo particularmente pontos positivos e pontos negativos em ambos os lados desses argumentos, percebe? Felipe, Sandra e queridos ouvintes, né? Por quê? Porque você tem um gargalo hoje na educação que é grande, de conseguir garantir a qualidade do funcionamento dessas escolas, garantir modernização dos prédios, fazer com que eles sejam adequados aos novos tempos, vamos dizer assim. Só que, por outro lado, não dá para fazer isso também pura e simplesmente na canetada, acreditando que lá na frente você vai ter um resultado necessariamente melhor porque você está privatizando. Eu acho que esse é ou porque você está concedendo essa parte, enfim, a iniciativa privada. Eu acho que esse é o erro crasso que o governo tem sistematicamente cometido, né? Dizer o seguinte para a sociedade: estou fazendo um amplo processo de investimentos, trazendo recursos da iniciativa privada, está passando por leilões, por construção de escolas, ampliação de infraestrutura pesada, uma série de coisas, e eu estou entregando um serviço melhor. É lei do engano. Por quê? Porque tem áreas que são áreas extremamente complexas. E perceba, a educação é uma delas, porque se trata de uma política pública universalista. É para todos, né? É para todos em todas as realidades. É o mesmo debate que se fazia lá atrás, envolvendo a questão das escolas cívico-militares, onde se vendia a ideia de que necessariamente eram escolas melhores, mas se esquecia de dizer para as pessoas que eram escolas que, no fundo, estavam já selecionando previamente aqueles que gostariam de estudar ali dentro. Ao passo que numa escola pública comum, normal, você vai trazer todo mundo da comunidade, todo mundo da sociedade, e com todos os seus dilemas, com toda a sua desigualdade, com todos os problemas sociais subjacentes a isso, percebe? Então o que acontece? Eu acho que o governo está vendendo soluções aparentemente simples para problemas que são um pouco mais complexos. Faltou negociar melhor com os servidores, faltou negociar melhor esse processo e entender que se tem que ter investimento, eu acho que o investimento tem que ser na expansão da escola. E se tem problema no que diz respeito à gestão
daqueles que são servidores públicos que se aprimorem os mecanismos de gestão e não também pura e simplesmente privatize com o argumento de que vai sair tudo melhor amanhã cedo. Então, acho que tem pontos positivos e negativos em ambos os lados dessa história, viu, Felipe? Ô Bruno, eu tenho uma curiosidade em saber a sua avaliação sobre essa mudança que o governador Tarcísio fez com relação à carga horária das aulas pro fundamental, né? 50 minutos de aula, reduz um pouco de geografia, aumenta a matemática e português. O que há por trás na sua avaliação? Eu acho que, na verdade, tem um caminho no fundo, retirar algumas aulas aí de áreas que são áreas que o governo tem uma leitura de que não são tão importantes. Perceba, português, matemática é base, isso a gente sabe, precisa melhorar, todos os indicadores mostram isso, só que a solução não é assim, eu aumento o horário, tiro essa aula e agora corrigi o problema. De novo, solução simplista para problemas que são minimamente complexos, né? Eu vou confessar aqui para você, Felipe, Sandra, queridos ouvintes, já faz um certo tempo que eu não estou atuando diretamente, né? Ali em contato direto com as escolas públicas como um todo, mas conheço por colegas, conheço por estudar, conheço por analisar, por ouvir especialistas essa realidade como um todo. Na lógica particular, ou seja, na lógica privada disso tudo, a gente tem acompanhado um movimento que é o contrário, viu, Felipe? Qual é o movimento? É de você diminuir por vezes a quantidade de hora-aula, aumentando, portanto, as aulas e tornando essas aulas um pouco mais dinâmicas, né? Então, ao invés de 50 minutos, como está propondo o governo, você diminui para 40, 45 minutos, e isso faz com que você consiga redistribuir intervalos e, às vezes, até colocar uma aula a mais dentro dessa grade como um todo. Muitos dos colégios têm trabalhado dessa forma, por quê? Justamente porque entendem que você pode otimizar um pouco mais o tempo como um todo, diminuindo a execução de burocracias ao longo de uma aula, né? E, de alguma forma, dinamizando elas, né? Tornando uma chamada digital, tendo ganhos em termos qualitativos ali da relação dentro da sala de aula. Eu acho que o governo, de novo, está dando uma cartada para resolver um problema complexo de modo extremamente simples e, no limite, está tirando matérias que são matérias fundamentais. O Enem passou aí esse final de semana, gente. O Enem já deu mostra de como é a leitura da educação superior de algum modo, que é um desenvolvimento de um cidadão que tenha capacidade reflexiva, capacidade crítica de entender os problemas, que saiba, obviamente, ler, interpretar, analisar a realidade, escrever com qualidade. Mas isso não vai ser feito só na matéria de língua portuguesa, por mais importantíssima que ela seja. Isso vai ser feito em português, em história, em geografia, em sociologia, em filosofia, vai ser no conjunto das disciplinas. Então, eu particularmente penso que não se trata de retirar porque vou aumentar a carga horária e vou melhorar. Monte, então, uma outra estrutura, incentive a ampliação ainda mais de escolas em tempo integral, para poder manter o aluno ali reforçando naqueles conteúdos, naquelas habilidades, né? E competências que não estão bacanas, né? De novo, vendendo soluções simples numa área que é extremamente complexa, Felipe. Perfeito. Bruno Silva, só para aquecer o início dessa semana, hein? Contundente, Bruno Silva. Estamos começando, gente. Estamos começando. É porque, particularmente, esse assunto da educação mexe também comigo, com vários ouvintes do outro lado, porque eu acho que, assim, é muita gente falando coisa de orelhada e pouca conhecimento prático, pouca análise mais aprofundada e comprando soluções simplistas, né? Gente, vamos acostumar uma coisa. Não tem solução simples. Também eu não sou o dono da razão, eu não vou dar uma solução agora aqui de bate-pronto, porque não é assim que se faz. Para isso tem que ter legislativo, para isso tem que ter parlamento. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem que se debruçar mais atentamente sobre o tema e também não é chancelando tudo que vem do governo, não. Um abraço, estamos começando. Até amanhã, Bruno. Até. EPTV é notícia na CBN. Jonathan Morel aqui com a gente.